Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área novamente. No nosso encontro de hoje, continuaremos nossa abordagem sobre os aspectos de pontuação, beleza? Relembrando rapidinho aqui algumas características que vocês não podem esquecer. Recursos de pontuação são da fala ou da escrita, não esqueçam. Recursos de pontuação são da escrita. Paulo, falando isso de novo, sim, falando justamente para não esquecer. Utilizamos recursos de sinais de pontuação exclusivamente nos momentos da escrita. Não esqueçam, como eu já falei várias e várias vezes e vou continuar repetindo, óbvio que existem alguns textos escritos que se aproximam muito da fala, por exemplo, os diálogos, os textos escritos no WhatsApp, mas ali não deixamos de utilizar os recursos de pontuação no momento ali de uso da modalidade da língua escrita. Óbvio que esses textos, como eu acabei de dar exemplo, se aproximam muito da fala. É tanto que os sinais de pontuação vão muitas vezes fugir de usos, funções tradicionais, como nós encontramos aí numa gramática, nos módulos, nos materiais tradicionais. Por exemplo, a vírgula serve para isso, as reticências servem para aquilo, o ponto serve para isso. Então, fruto desses contextos, muitas vezes que se aproximam da oralidade, fruto de situações das mais diversas possíveis, das intencionalidades, dos objetivos, nós vamos dando outros efeitos de sentidos múltiplos aos sinais de pontuação. Por isso, mesmo estando em um texto escrito, eles vão se apresentando em diferentes funções. Então, essa é a primeira grande coisa que eu sempre lembro a vocês. Recursos de pontuação são da escrita, eles podem apresentar diferentes funcionalidades, além daquelas tradicionais já postas clássicas, e se aproximando de textos muito claramente da oralidade, ou seja, da fala, o que vai refletir, como eu já disse, nas suas funcionalidades desses recursos de pontuação. Outro ponto muito importante que eu já lembrei para vocês, e nós analisamos inclusive na aula passada, é que lembrar que os sinais de pontuação eles vão sendo utilizados e vão tendo diferentes efeitos nos mais diversos gêneros textuais, E é isso que a gente vai continuar batendo na tecla, analisando, o que o Enem costuma cobrar bastante. Fruto de determinado gênero, que pode se aproximar ou não da oralidade, fruto de determinado gênero mais formal, informal, literário ou não, nós vamos tendo aí diferentes usos dos sinais de pontuação, como nós vimos e vamos continuar vendo. É tanto que, na aula passada, nós fizemos uma análise, por exemplo, desse conto, não é isso? E vimos da relevância, da intencionalidade feita aí dos recursos de pontuação presentes ou não presentes, por se tratar de um texto literário, as intencionalidades que ali foram postas para esse conto. Assim como fizemos análise também desse texto, uma crônica, não é isso? Circuito fechado, no qual vimos a utilização dos pontos, das vírgulas, para os efeitos de sentidos pretendidos para esse contexto, para esse texto especificamente. Uma coisa que eu já chamei muita atenção de vocês, e continuo chamando, é cuidado com os textos literários. Cuidado com os textos literários. A leitura de um texto literário requer calma, tranquilidade. Em se tratando de um texto literário que vai aparecer na sua prova, vestibular, concurso, seja lá o que for, você tem que ter atenção para o que o enunciado está sendo posto. Naqueles textos que nós estamos lendo e outros textos que vamos continuar lendo, se eu tenho um objetivo que é atentar para aquele texto em função da pontuação, eu tenho que estar observando a pontuação naquele texto fruto dos objetivos pretendidos. Poderia observar em um texto diferentes perspectivas, coesão, coerência, gênero, tipo textual, seja lá o que for, outro recurso gramatical. Mas nesse caso que nós estamos analisando é em prol da pontuação. O que eu estou querendo dizer? Quando vocês pegarem os textos literários na prova, busca o teu objetivo no enunciado, até para lhe dar um norte. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o texto literário a gente lê 1, 2, 3 vezes, a gente nem entende, precisa ler várias e várias vezes. E muitas vezes a gente tem algumas interpretações até diferentes. Imagina isso na hora da prova. Então, uma dica é, preste muita atenção no teu enunciado, vê porque ele já te dá um norte, então você já vai com um norte específico na leitura daquele texto literário. No nosso conteúdo específico, que são os sinais de pontuação, é esse foco que a gente está buscando. É tanto que quando a gente estava lendo aqueles textos, o júri, o texto circuito fechado, eu fui pedindo a vocês que observassem os sinais de pontuação para aquele texto. Ou seja, a partir da leitura, da estruturação do texto, quais seriam os efeitos de sentido fruto da pontuação. Tivemos outras observações, outras análises, como o gênero, como o tipo, características estrutural do texto, fizemos isso também, mas em determinados momentos focamos exclusivamente na questão da pontuação. Ou seja, tenha muito cuidado com os textos literários e por se tratarem de questões
objetivas, busca o teu objetivo no próprio enunciado, que aí já te dá um caminho e você fica muito mais seguro na hora de responder a questão. Beleza? Voltando à ideia dos recursos de pontuação, lembramos e sabemos que eles vão aparecer em diferentes contextos e gêneros textuais. Mais uma vez temos um poema que vamos analisar no nosso momento de debate e discussão. Temos outro poema aqui no início do texto, bem interessante essa análise aí, fruto dos recursos de pontuação, também faremos no nosso momento de debate, e eles também vão aparecer em outros contextos de circulação, em diferentes gêneros textuais. Percebam aí que temos basicamente o mesmo trecho, o mesmo texto, ou seja, o mesmo gênero textual, a mesma estruturação, com a diferença básica aí para o recurso de pontuação utilizado. Isso muda o efeito de sentido? Eu já digo que sim. E qual é o efeito de sentido pretendido aí? Uma coisa é quando eu digo cuidado, pedestres com 2 pontos. Outra coisa é quando eu digo cuidado, pedestres utilizando-se da vírgula. Então temos uma mudança clássica de sentido aí posto. Ou seja, vejam quão é importante e relevante um sinal de pontuação. Beleza? E falando desse sinal de pontuação, uma coisa que eu já lembrei para vocês na aula passada é o seguinte: na redação do Enem, mudança de um determinado sinal de pontuação claramente altera-se o efeito de sentido. Então não tem essa de dizer que os efeitos de sentido fruto da pontuação ocorrem única e exclusivamente em textos literários ou em gêneros específicos. Não. Em quaisquer gêneros que eu tenha uma escrita e me faça uso de determinada pontuação, eu estou tendo um efeito de sentido ali. Alguns sentidos mais tradicionais, comuns do que nós estamos acostumados, outros nem tanto, que vai depender, como eu já disse no início, do contexto que está sendo posto ali. Ou seja, traduzindo, cada texto é uma realidade a partir do uso de determinado recurso de pontuação. Na redação do Enem, óbvio que temos sinais de pontuação mais tradicionais, mais específicos, não temos uma variabilidade dos recursos de sinais de pontuação, inclusive nas suas próprias funções. Utilizamos sentidos, efeitos de sentidos clássicos, tradicionais para aqueles sinais de pontuação. Lembrando que colocando ou não, é óbvio que ali eu terei uma alteração de sentido. Basta eu colocar uma vírgula, eu já tenho um sentido explicativo, basta retirá-la, eu já tenho um sentido mais restritivo. Beleza, gente? Bacana? Seguindo aqui na nossa análise, outras análises que faremos, aí mostrando alguns outros exemplos que continuaremos falando, abordando, discutindo, também abordaremos aí especificamente em outras realidades, em outros textos, inclusive aí no momento mais voltados para questões. Por exemplo, temos aí o texto que é intitulado Conta Pressa. Preste atenção na leitura desse texto e vejam o que ele vai colocar aí para nós. Ele vai dizer assim: como você é apressada? Não lembra que eu disse antes de você viajar que ia para a fazenda do meu avô? Quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá? Você sabia, eu avisei. Você não presta atenção no que eu falo? Quando ficar mais calma, eu TC mais. Tá legal? O que seria esse TC? O que seria outras expressões que aí muitas vezes o VC, que é mais clássico? O que seriam esses tracinhos aí, ó, que logo após, antes do nome Mônica, antes do nome Mônica, depois da pergunta tá legal, veja que tem uns símbolos aí, eu tenho os sinais de pontuação também. O que esses sinais de pontuação estão representando? Estão no seu uso tradicional? Não estão no seu uso tradicional? Esse texto aí é um texto escrito? Sim, é um texto escrito, mas é um texto escrito que se aproxima de gêneros mais formais, de gêneros mais informais. Ou seja, cuidado com a utilização dos sinais de pontuação, que é justamente isso que eu venho chamando a atenção de vocês. Nesse texto em específico, ele olha o enunciado da questão. No trecho, quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá? A pontuação empregada sugere uma aceitação, uma compreensão, uma dúvida, um entusiasmo ou indignação. No nosso momento de debate, voltaremos com mais atenção a esse texto. Mas percebam, voltem aquelas perguntas que eu fiz a vocês. É um texto mais formal? É um mais informal? Não deixa de ser um texto escrito, mas se aproxima mais da oralidade? Não se aproxima? Os outros sinais de pontuação que aí apareceram, quais são os efeitos de sentidos dele? Para que eles apareceram? Estão no seu uso clássico ou não? Pode parecer simples e até ser simples, mas vejam como os recursos de pontuação vão sendo utilizados frutos da necessidade comunicativa que é posta para aquela determinada situação. Beleza, gente? Tranquilo? Outro texto que nós temos, no qual vai ser analisada, pedida também a ideia da pontuação e aí vejam logo o enunciado. As aspas, empregadas na palavra pequena, dão à palavra um tom. As aspas. Óbvio que não vimos o texto ainda, mas eu já jogo a pergunta para vocês.
Tradicionalmente, as aspas são usadas para quê? Pensemos um pouco. Classicamente, principalmente na hora da redação, vocês usam muito as aspas. Para a ideia de quê? De citação. Tem outros usos para as aspas, mas um dos seus usos mais tradicionais é para a ideia de citação. Ou seja, quando eu vou fazer uma citação, quando eu tenho a fala de alguém, a fala de um personagem, é outro uso muito tradicional das aspas. E o que eu estou querendo mostrar para vocês e venho sempre destacando, claramente, fruto do efeito pretendido, fruto do contexto comunicacional, fruto do gênero textual que está sendo posto e utilizado aqueles determinados recursos, inclusive as aspas aí, eles vão se tangenciando, eles vão fugindo do seu contexto tradicional. Então, mais uma vez, aí temos um recurso de pontuação e qual o efeito desse recurso de pontuação especificamente nesse contexto. Beleza? No nosso momento de debate, farei a leitura mais específica desse texto para que possamos ter justamente o sentido explícito dessas aspas, beleza? E outro texto, um texto mais curtinho, mais uma vez, que vai nos chamar a atenção para o uso dos sinais de pontuação, né? Ou recursos de formatação, de estruturação. Diz assim, no trecho, velhice é apenas outra frase, escrita em itálico, indica que é uma sinalização, não especificamente de pontuação, mas de estruturação também. Então, isso demarca muitos efeitos de sentido em uma determinada estruturação. Aí diz assim, múltipla escolha. Velhice é apenas outra frase, mas, como se ela fosse algo estanque, setor final, procuramos esquecermos dela no nosso baú de enganos. A chave guardada por algum duende que ri de nós. A gente finge não ver. Óbvio que eu fiz apenas uma leitura, mas percebam que a estrutura, velhice é apenas outra frase, como o próprio enunciado já diz, está escrita em itálico. O restante do texto não está. Essa escrita em itálico, o que é que tem a ver com o restante do texto? O que é que ela indica? Qual o efeito de sentido dela pretendido? É tanto que já tem algumas possíveis aí respostas fruto das assertivas. Beleza, gente? Bacana? Então era isso. Era isso que eu vinha apresentar hoje para vocês. Continuamos abordando essa ideia dos sinais de pontuação, fruto dos seus sentidos, fruto dos contextos em que aparece, fruto dos gêneros textuais os mais diversos possíveis. E aí vamos caminhando para chegar naquela categorização clássica, tradicional, de alguns recursos de pontuação, especificamente, por exemplo, da vírgula. Já que nós escrevemos muito textos modelo Enem que pedem uma gramática da norma culta, óbvio que temos que atentar para as regras tradicionais de uso dos sinais de pontuação, principalmente o uso da vírgula, que é um dos recursos de sinais de pontuação muito cobrados na hora da redação. Então, vamos caminhando, vamos percebendo esses efeitos de sentido, para aí sim chegar nesses efeitos tradicionais, os clássicos de alguns sinais de pontuação. Beleza? Então, muito bom revê-los e até a próxima. Um grande abraço. Valeu!